Boa noite, meu nome é Zilan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. Começando essa noite um programa de serviços. Hoje não temos grandes polêmicas, nós vamos falar de uma coisa que é importante para todos nós, para você aí, telespectador, que é, vamos falar de doação de sangue. Nós estamos conversando essa noite com o Fernando Araújo, que é diretor-geral da Fundação Hemoba. Fernando, você vem aqui falar sobre essa coisa extremamente importante e é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Zilan. Eu que fico muito grato pelo convite. Estou à disposição aqui para poder responder as perguntas. Antes da gente falar do processo de doação e da importância que tem a doação, para falar um pouco do Hemoba, da história do Hemoba e quando ele foi criado, por que ele foi criado. Me conte essa história. Eu acho que o telespectador vai achar muito interessante, porque todos nós temos um carinho muito especial por esse serviço do Estado. A Fundação Hemoba, ela surge a partir de uma iniciativa de um professor de hematologia, que é o Aurelino Chaves, e aí, em 89, no Roberto Santos, começa a ter o surgimento de um programa bem efetuado de doação de sangue e transfusão. Esse projeto ele se cria e alavanca até a formação em 93, através de uma legislação, o regimento e o estatuto que forma a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia. É uma fundação que tem o objetivo não só de fazer coleta de sangue, mas também de tratar pessoas com doenças benignas e dar todo um suporte, desde uma doença falciforme, onde nós temos um grande contingente de pacientes na Bahia, até pessoas que têm algumas doenças imunológicas, onde nós fazemos, dentro do Hospital Dia, na Fundação Hemoba, um tratamento específico. Além disso, nós somos responsáveis pela coleta de sangue total, o fracionamento, estamos presentes nas 9 macro-regiões, num estado continental com mais de 417 municípios, mais de 14 milhões de nossa população de habitantes. E com isso nós estamos presentes em todos os hospitais regionais, UPAs, até prefeituras que tenham unidade de emergência para suprir a necessidade de hemocomponente de sangue. Agora, Fernando, o que me surpreende aqui, eu acho que talvez o telespectador também, é que nós estamos falando de apenas 30 e poucos anos, quase 40 anos com o Hemoba constituído. Mas e como é que a gente fazia para suprir o sangue, a necessidade de sangue antes da Fundação Hemoba? Excelente pergunta. Isso aí era feito antigamente sem uma legislação. Antes de 93 não havia nenhuma legislação sobre doação de sangue. Então, o que predominava eram os bancos de sangue privado. Não tinha intervalo entre uma doação e outra e era possível se fazer um pagamento por doação de sangue. Então, a pessoa ia, recebia um recurso e doava sangue e 2, 3 dias depois doava sangue novamente, recebia recurso. E isso foi normatizado através do Ministério da Saúde em 93, com a primeira portaria que saiu regulamentando que não há troca na doação de sangue. Por isso nós dizemos sempre que é um ato altruísta, solidário, que tenha a capacidade de ajudar o próximo sem nenhum tipo de recompensa, a não ser a gratidão de você poder ajudar e salvar vidas. E você salva mais de 4 vidas. Então, tem o antes e o depois de 93, que é o marco, onde a regulamentação não só proíbe a moeda de troca, como a gente chama, você doa sangue e recebe uma camisa, é uma moeda de troca. Doar sangue e receber dinheiro é uma moeda de troca. E a obrigatoriedade de você fazer todo um leque que a gente chama de sorologia completa. No primeiro momento, não havia ainda teste para o vírus do HCV, e na história a gente conseguiu implementar uma sorologia bastante sensível para HIV, HTLV, sífilis, chagas, hepatite B, hepatite C, malária, e depois a gente conseguiu aumentar isso para uma tecnologia que é a biologia molecular, que é o NAT, para as hepatites e para o HIV. Então hoje nós temos uma segurança em termos de sensibilidade muito grande, que às vezes a gente acaba, pela sensibilidade, por uma lipidemia, que é um excesso de colesterol no sangue,
tendo uma interferência, a gente descarta esse sangue na dúvida, porque na hemoterapia, qualquer situação de dúvida, a gente para o processo, se tiver que descartar, descarta e começa novamente tudo do zero. Agora, eu acho o serviço extremamente bonito e interessante. E a doação pode ser de graça. E eu acho até que é fundamental que assim o seja. Mesmo porque se não tá, a troca não é monetária, a troca é de energia. Você está doando vida a alguém e você recebe do universo a gratidão e ele sempre recompensa de alguma forma. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É de graça o sangue, mas não é de graça o processo. Quanto sai cada bolsinha de sangue dessa depois de passar pelo processo de coleta, pelo processo não sei como funciona, eu espero até que você me explique, mas quanto é que sai, quanto custa cada bolsa dessa no final desse processo que o Estado está pagando? Pronto. Então, nós temos o chamado ciclo do sangue. O ciclo do sangue ele vai desde uma busca ativa, onde você tem um cadastro, faz uma ligação para a pessoa, ou a pessoa voluntariamente liga para o chamado agendamento, que é a hora marcada, que é um projeto que se iniciou no ano passado, na Fundação Hemoba, e passa por profissionais que vai desde o cadastro até a coleta de sangue com materiais que a grande maioria são importados. Passa pela sorologia, passa pelo laboratório e a gente fecha esse ciclo em torno de 150, 157. Isso depende também um pouco da região, e eu vou lhe explicar por quê. Hoje, a Fundação Hemoba, com as suas unidades do interior, ela centraliza os laboratórios mais especializados de sangue raro e toda a sorologia aqui em Salvador. Então, nós temos hoje uma logística que temos hemocentros lá em Barreiras, que fica mais próximo de Brasília, mas a sorologia vem para cá. Temos em Eunápolis, temos lá no norte, em Juazeiro, e aí vem Senhor do Bonfim, vem a parte de mais próximo de Salvador, Santo Antônio de Jesus, Camaçari, Feira de Santana, Jacobina. Então, nós temos uma forma, Vitória da Conquista, nós temos uma forma que em torno de 157 a quase 180 reais, a depender da logística, porque aí influencia a questão do custo, e que é ressarcido pelo SUS. Ou seja, cada bolsa de sangue doada De sangue passa... Total, passa por um processo que custa, ela sai custando aproximadamente de 157 a 180 reais, dependendo de questões logísticas. Exatamente. Então, a gente pode arredondar aproximadamente 200 reais por cada bolsa. Como a necessidade de sangue é muito grande, isso é um orçamento fantástico de vocês, né? Não, o orçamento para a gente manter isso de maneira assertiva, precisa que haja doação. Ao contrário da concessão, porque o sangue é um direito do Estado, né, constitucionalmente falando, há uma concessão para os bancos de sangue privados fazerem suas doações. E, nesse caso, eles habitualmente fazem a cobrança aos planos de saúde, a seguradora, o plano de autogestão, através de uma cobrança direta de um componente. Nós não, nós recebemos aquilo por o que é feito na cobrança diretamente do Ministério da Saúde. Tem um orçamento próprio para isso. Então, mas assim, isso envolve quanto mais ou menos por ano? Hoje vocês têm para salários, para essa logística, para fazer o processo de coleta, vocês gastam quanto por ano? Em torno de 74 a 80 milhões por ano. Ou seja, não é uma coisa barata. Não. Não é uma coisa barata, mas é uma coisa que funciona, telespectador. E é sobre essa coisa que funciona e essa coisa que é fundamental, que é doar sangue, nós vamos continuar falando aqui no nosso programa. Depois dos nossos comerciais, voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre um serviço importante do Estado e que é bem feito, que é o serviço da doação e distribuição de sangue para quem o precisa. Nós estamos conversando com o Fernando Araújo, que é o diretor-geral da Fundação Hemoba. Fernando, no bloco passado a gente estava falando sobre custos, né? O custo que você falou que é de aproximadamente 70, 80 milhões de reais por ano, que não é um custo pequeno, mas... eu acho até muito pouco em relação às vidas que acabam sendo salvas pelo serviço. Seguramente. Mas
Você faz um processo de coleta e as pessoas vão lá e muitas dessas pessoas também acabam mentindo no questionário que vocês apresentam. Na triagem, né? Na triagem. E esse material acaba sendo descartado. Isso tem custo para vocês? Sim, ele tem um custo e a gente recomenda que as pessoas não façam isso. Existe uma cultura nova em que as pessoas estão cada vez menos indo aos bancos de sangue como se fosse um laboratório para poder fazer sorologia. Quer dizer que isso está acontecendo, ou seja, Uma mudança de paradigma nisso. Eu quero fazer exame de sangue, quero saber como se eu estou bem, aí em vez de eu ir para uma clínica fazer isso e cuidar disso especificamente, eu vou doar meu sangue porque eu tenho isso de graça. As pessoas estão tentando se aproveitar, Historicamente, assim, muita gente na época em que surgiu ou tem dúvida sobre um relacionamento que possa ter gerado alguma doença sexualmente transmissível, ao invés de ele procurar um serviço próprio, como nós temos hoje em alguns bairros, que faz o teste do HIV, faz o HTLV, faz o teste para hepatite, ele prefere fazer uma doação de sangue. E como você disse, por saber às vezes a pergunta, ele omite. A questão é que os profissionais que fazem a triagem, eles são treinados e observam quando a pessoa ela titubeia um pouco na hora de falar. E aí a pergunta ela é refeita de uma outra forma para poder ver se a pessoa realmente está falando a verdade e se houver dúvida, a bolsa automaticamente ela é descartada. Mas ela não pode ser jogada fora, né? Tem um processo de jogar fora. Você não pode simplesmente abrir o sangue e jogar ele na torneira. Não. Aí o processo de descarte, existe um programa de gerenciamento de resíduo. Que tem um custo, né? Que tem um custo grande e, por isso, as doações elas são controladas. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, por favor. Se me permite. Quando nós temos uma bolsa de sangue total, a depender da região, se eu tenho um consumo muito alto de plaqueta, como eu tenho aqui em Salvador por conta de transplante, e o Martagão Gesteira é um cliente nosso, e também por conta de quimioterapia em adolescente e criança, eu tenho uma tendência de coletar em bolsa quádrupla. Existem vários tipos de bolsa. Bolsa dupla, bolsa simples, bolsa quádrupla, bolsa tripla. Cada uma dessas me permite fazer o concentrado de hemácia, que é o mais conhecido, que é o sangue, a plaqueta, que eu posso também coletar por uma máquina chamada férise, o crio e o plasma. Quando eu tenho a necessidade apenas de concentrado de hemácia e de plaqueta, eu praticamente só faço uma coleta com bolsa tripla ou com bolsa dupla, porque aí eu economizo na gestão, porque esse resíduo ele é pesado, ele vai para um local específico, ele é um risco biológico, que a gente chama de risco biológico nível 2, então ele não é jogado em lixo comum, vai num saco branco ou num saco vermelho, a depender do tipo de sorologia que deu. E vai ser incinerado? E vai ser automaticamente incinerado e vai ser descartado para poder não ter nenhum tipo de dano ao meio ambiente. Quanto é que custa esse processo de descarte? Assim, uma bolsa aqui, vamos imaginar que um telespectador lá mentiu naquele questionário, nas perguntas que vocês fazem, e o sangue, de certa forma, está contaminado. Você faz todo esse processo e aí você tem que descartar. Quanto custa isso? Bom, do ponto de vista, como a gente tem uma recusa sorológica, que a gente chama de inaptidão sorológica, em torno de 3%, se nós fizermos 11 mil a 10 mil, nós vamos ter 3% disso, 300 bolsas, e aí eu multiplico mais ou menos pelo valor que nós estimamos, então nós temos uma perda, né, de em torno de R$6.000 no cômputo geral, fazendo um cálculo de cabeça rápido. Então isso vai dar aproximadamente entre 500 e R$1.000 cada bolsa. 500 a R$1.000, não. Aí vai estar, uma bolsa dessa, ela como tem um valor estimado em torno de R$160, que eu estou arredondando aqui, sim, eu vou descartar 300 bolsas dessas. Então seria como se fosse quase 4.600. Ou seja,
o que você está me dizendo aqui é que uma mentira pode causar um prejuízo enorme e acaba causando um prejuízo também de recursos que você podia usar para coletar outro sangue bom e poder entregar. Então temos que avisar o telespectador. Doe sangue, mas fale a verdade naquelas perguntas. Inclusive, houve uma pequena mudança no processo de seleção de quem pode doar. Antigamente era muito mais restritivo do que é hoje, não é verdade? Sim. Nós temos um conceito de que, assim, todo doador, ele é uma pessoa, por princípio, uma pessoa saudável. Então, a gente tem a intenção de não oferecer nenhum risco para o doador. E esse conceito que, teoricamente, mudou, surgiu com a questão da orientação sexual, o HSH, que é uma sigla de sexo com sexo. Nunca houve nenhum tipo de situação em que houvesse uma recusa dentro do Fundação Hemoba, mas existe, assim, a quantidade de número de parceiros, independente da orientação sexual. Então, Então, na realidade, nós não estamos falando em orientação sexual, nós estamos falando em atitudes... De hábitos sexuais. Hábitos que podem gerar um risco maior do que o que é considerado na curva normal de estatística de vocês. Porque não é, a estatística é mundial. Os trabalhos científicos mostram que quando você tem uma grande quantidade de variedade em termos de pessoas com que você tem relação sexual, você tem uma maior probabilidade de ter doença sexualmente transmissível. Assim como se você faz uma tatuagem onde você não tem todos os cuidados, ou até mesmo colocação de piercing e outras formas em que você usa acupuntura com agulha que não seja sua, estéril, você tem risco, sim, de pegar algum tipo de doença. Então, vamos aqui fazer 2 tipos de serviço. Primeiro, esclarecer para o telespectador, então, não há nenhuma, digamos assim, norma ou alguma digamos, orientação em relação à orientação sexual. Não é isso que importa. Não. Qualquer orientação sexual, qualquer pessoa pode fazer a doação de sangue. Pode sim. Vocês fazem apenas uma seleção de pessoas de qualquer orientação que tenham um comportamento que podem gerar riscos. Exatamente. Pronto. Agora, nós estamos durante a pandemia. Além do comportamento, vocês tomam algum outro cuidado relacionado à pandemia? A pandemia trouxe um chamado novo normal. Né? Nós não só adaptamos para não ter aglomeração e não ter todo um rigor com a segurança em termos de higienização, distanciamento e principalmente o agendamento. Então, no site você tem todos os telefones das unidades, que é o hemoba.ba.gov.br. Vamos repetir isso aqui com calma. hemoba.ba.gov.br. E aí lá você vê as unidades que tem aqui em Salvador, Cidade Baixa, no Hospital Santo Antônio, no subúrbio, no Hospital do Subúrbio, em Cajazeiras, no Sacre de Cajazeiras, e aqui na Baixo da Gama, que é o Hemocentro Coordenador. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Telespectador, vai aí no seu celular, no computador e bote aí hemoba.ba.gov.br e faça seu agendamento e vá doar sangue. Salve uma vida. O Jogo do Poder também serve para isso. Vamos fazer o teste, vamos ver se funciona. Vai funcionar. O povo baiano ele tem sido muito solidário. Nós vivenciamos uma situação muito difícil quando se declarou uma pandemia do Covid, no momento que a gente soube que 4 meses depois você poderia ser reinfectado. No primeiro momento, a gente achava que se você tivesse a doença, você estaria imune. Quando a gente percebeu, e a Fundação Hemoba, um dos pilares é ensino e pesquisa. Uma das nossas pesquisas mostrou que tinha um sistema imunológico, que o anticorpo contra o SARS-CoV-2 ele vai caindo no decorrer do tempo. Né? E a média são 4 meses, pode cair antes, como pode demorar um pouco de tempo depois. Mas vamos falar um pouco sobre esse processo de doação e se faltou ou não doação no próximo bloco, porque nós já estamos acabando isso, tá certo? Pois é. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens, rapidinho, até já.
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando sobre doação de sangue, falando sobre a Fundação de Sangue da Bahia, Hemoba, Fundação Hemoba, conversando com Fernando Araújo, que é o seu diretor-geral. Fernando, no bloco passado a gente estava falando um pouco dos percalços que a pandemia lhe trouxe. Você fez uma modificação para o novo normal, agendamento, melhoramento de sistemas. Mas aí a minha primeira pergunta desse bloco é o seguinte: caiu a doação de sangue e a demanda permaneceu a mesma? Caiu, sim. Em abril, nós tivemos uma queda de 40%, chegou a 40% de doação de sangue. Nós 40%. estávamos na contramão do hashtag Fica em Casa. Você falava muito, você pode sair se você estiver aqui na farmácia, pode sair para ir no mercado, mas você não falava, posso também sair para salvar vidas. E nós somos um serviço essencial. Nós somos uma estrutura de unidade hospitalar que faz com que as pessoas possam visitar com segurança sem que isso acarrete receio. E sem sangue, que seja por doação de sangue, eu não tenho outro substituto que eventualmente possa suprir uma necessidade de plaqueta, uma necessidade de plasma, uma necessidade de crio. Não se consegue construir isso artificialmente ainda hoje? Ainda não. Estamos caminhando para isso com a terapia gênica, mas a parte de sangue artificial, não. E aí, o que acontece? Houve, sim, um certo receio que, aos poucos, com a busca ativa e com as campanhas e a colaboração, principalmente no ano de 2020 e ainda agora, nesse ano de 2021, com a imprensa, nós pudemos chegar até o doador, ao baiano, que é extremamente solidário, que quando a gente faz um chamamento, eles realmente comparecem. E com isso, esse receio de que esse estigma potencial de que eu não posso mais doar sangue, ele caiu por terra. Há uma nota técnica que mostra, dentro do Ministério da Saúde, e isso no mundo inteiro, que a partir de 28 dias, sem sintomas, após ter tido Covid, você pode doar sangue. Quer dizer que o Covid não impede a doação de sangue? Não. Então. O Covid não impede a doação de sangue. Você pode fazer a sua doação de sangue 28 dias depois, um mês depois. Você pode fazê-lo após tomar a vacina com o vírus atenuado, que é o do Instituto Butantan, o Coronavac, e 7 dias depois com as outras vacinas que têm tecnologias de fabricação diferente, que é a Oxford no Brasil, a Pfizer e a Moderna, que deve estar chegando. Essa nova tecnologia do RNA mensageiro, a doação é inclusive mais rápida, você pode doar mais rápido, é isso que eu entendi? Com 7 dias você pode doar depois de tomar essas vacinas. Sim. E com 48 horas a do Instituto Butantan, porque ele é um vírus atenuado. Sim. Então a do Butantan é até mais rápida. Então. É mais rápida. Agora, esse sujeito que tomou a vacina e aí o sangue vai ser processado por vocês e tal, esse sangue já contém também um pouco de anticorpos da Covid? Sim, ele contém. A gente tem feito um projeto de pesquisa junto com a Fiocruz ao longo de um ano em 16 hemocentros, junto com a Fundação ProSangue, Esther Sabino, que foi uma das pessoas que isolou o SARS-CoV-2 aqui no Brasil. E nós temos hoje em torno de 10% de pessoas que são portadoras assintomáticas e que tiveram Covid e são doadoras. A gente reserva esse plasma porque houve um determinado momento em que havia a possibilidade de você transfundir um plasma de uma pessoa como se você estivesse fazendo uma imunoterapia passiva, ou seja, transfundindo um plasma porque tenha um alto título de anticorpo neutralizante para poder curar uma pessoa em estado grave. Isso funciona? Não tem evidência científica suficiente para poder dizer que isso é relevante para poder tirar uma pessoa onde está chocada na UTI com vários agravos. Agora, o Instituto Butantan está fazendo um teste, fez um teste com cavalos. Exato. E aí eles estão usando que é semelhante a uma imunoglobulina que a gente utiliza, que é a timoglobulina, que funciona um outro animal com outro tipo de situação, que talvez com o vírus do SARS-CoV-2 funcione. No ser humano, a gente sabe que depende muito do título alto e deveria ser uma quantidade muito grande, ou seja, uma concentração, como é feito nas fábricas desse tipo de situação,
que o Instituto Butantan está fazendo. Na prática, assim, desmistificando, a pessoa que teve Covid, que 95% da população normalmente passa com poucos sintomas ou assintomático, uma vez confirmado, ele pode fazer a doação de sangue e não ter receio de que isso vai ser transmitido, porque o SARS-CoV-2 não é transmitido pelo sangue. Agora, isso tudo, essa doação depois que ele fica bom, né? Lógico, sem sintoma nenhum. Sem sintoma nenhum, e aí vocês vão fazer o teste tranquilo. Então vamos lá, telespectador. Todos podem doar, inclusive aqueles que se curaram da Covid e os que tomaram vacina, respeitado o tempo de 48 horas para o Coronavac, ou qualquer uma que tenha o vírus inativado, e as outras com RNA mensageiro, são 7 dias. Exato. Todos podem doar, não perca seu tempo, fique em casa, se cuide, mas saia para fazer a sua doação. Uma grande pergunta que a gente tem é em relação às outras doenças, que a gente fala muito de HIV, a gente fala muito de algumas doenças sexualmente transmitidas, mas tem outras, né? Doenças que são muito importantes. E se vocês falam muito em doenças benignas do sangue, o que são essas doenças benignas do sangue? Bom, aí a gente está partindo para o outro pilar da Fundação Hemoba, né? A gente estava falando até então da parte de hemoterapia, que é a coleta de sangue. Nós fazemos os testes que teoricamente, trariam danos à pessoa e praticamente irreversíveis, com possibilidade de não ficar curado, por exemplo, como a hepatite C, como o HTLV, com o próprio HIV, como a gente falou. Nós temos uns testes moleculares que, né, uma geração, nós estamos na 3ª geração já de teste, então isso faz com que a janela imunológica diminua para um dia. Então, se a pessoa teve uma relação, um dia depois for doar, a gente consegue detectar o tipo de HIV. Então, hoje o HIV já pode ser detectado no dia seguinte? Com a tecnologia de biologia molecular, sim. Ah, é? Não sabia de que isso era possível. Eu pensei que tinha um tempo maior. Tendo sido contaminado, ele tem uma carga viral. Agora, isso por técnica molecular, que é o chamado NAT. Sim. Né? Teste ácido nucleico. E o outro pilar da Fundação Hemoba é exatamente o atendimento de pessoas com doença benigna, porém hematológica. Então, ela precisa ter um cuidado. Uhum. E a Bahia tem, historicamente, uma grande quantidade de pessoas com doença falciforme. Essa doença falciforme que se fala muito é uma doença específica de uma população da Bahia ou é de todo mundo? Não, do mundo inteiro nós temos uma prevalência maior em negros por conta da colonização que nós tivemos. Então, a Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão, que tiveram uma colonização mais forte, nós temos uma grande quantidade. O Recôncavo, por exemplo, a cada 17 crianças que nascem, uma tem o gene da mutação. É uma presença forte. Uma em cada 17 não é uma coisa... E o que acontece? Ela é uma doença protrombótica. O que ela faz, essa doença falciforme? Ela tem um processo inflamatório crônico que faz com que a pessoa acabe fazendo vasoclusão nos vasos e, com isso, a pessoa acaba tendo um infarto esplênico, então ela fica imunossuprimida, porque o baço ele acaba sendo um grande retentor de bactérias e de vírus. Ele acaba fazendo com que a pessoa tenha dores ósseas, porque ele faz microtromboses, então faz piconecrose do tecido ósseo, ou em qualquer qualquer órgão que passe e tenha uma viscosidade maior. Além da doença falciforme, onde a gente está construindo agora um centro de referência de doença falciforme aqui na Avenida Centenário, nós temos um grande interesse por pacientes que têm pancitopenia ou citopenia, ou seja, ou plaqueta baixa, ou anemia baixa, hemoglobina baixa, que seria anemia, ou leucócito baixo, para poder descobrir qual é a causa disso. Mesmo que isso dê o resultado, por exemplo, para depois uma doença maligna, a gente já faz o diagnóstico e encaminha para fazer o tratamento e faz isso. Quanto mais precoce for essa descoberta, maiores são as facilidades de tratamento e de se ter uma vida com qualidade. São 50 mil habitantes. 50 mil habitantes? 50 mil pessoas que nós atendemos ao ano
com doença benigna e algumas dessas que se transformam e viram doença maligna. 50 mil é uma grande comunidade que a gente está fazendo bem. Mas vamos continuar falando sobre o bem que o Hemoba faz no próximo bloco. Okay. Voltamos aqui com o Fernando Araújo, depois dessas mensagens. É rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite com o Fernando Araújo, que é o diretor-geral da Fundação Hemoba. Estamos falando de doação de sangue, algo que nós todos vamos fazer e devemos fazer com frequência. Fernando, no bloco passado a gente falou um pouco das doenças e tal, mas deixa eu lhe falar sobre investimentos. Se eu quisesse comparar a Fundação Hemoba com, digamos assim, uma similar em uma parte do mundo, vamos imaginar lugares muito avançados, como Japão, Suíça, Alemanha, Fundação Hemoba deve alguma coisa em relação a essas instituições de fora? Não. Em termos de tecnologia, em termos de equipamento, todos os nossos equipamentos são importados. Nós temos, inclusive, o apoio da Fiocruz, que monta junto com a gente, a Fiocruz do Rio de Janeiro, principalmente, que é a sede, que monta exatamente esses testes moleculares para poder que a gente esteja apropriadamente com o chamado ISBT, que é o que a gente chama de Instituto Internacional de Sangue, e a gente faz parte dessa comunidade e, consequentemente, fazemos parte também do cadastro de doador de medula óssea, que é o REDOME, fica com a sede no Rio de Janeiro. Nós temos o cadastro com 5 ml só de sangue, você se cadastra com um questionário e fica disponibilizado por todo o período do seu tempo, até os 55 anos. Mas, em termos de comparação com os outros países, o que muda é a consciência em que a gente tem, porque a gente agora está começando a viver uma situação onde pessoas muito queridas, próximas, amigos, parentes, às vezes familiares muito próximos, e colegas mesmo, médicos, professores meus, que a gente vai na UTI e vê numa situação grave, sob intubação, ventilação mecânica, e isso só é um sofrimento muito grande. Então, essa consciência faz com que você vá diretamente à doação de sangue. Na França, por exemplo, e na Itália, a pessoa sai para poder fazer doação de sangue, sai para o trabalho, passa por uma unidade de hemoterapia, um banco de sangue, que normalmente é público, e aí ele faz os seus 30 minutos, em 30 minutos ele doa sangue, continua e vai para o trabalho. Essa consciência, principalmente francesa, que é do tamanho do estado da Bahia, ocorre exatamente porque a França praticamente foi destruída após a Segunda Guerra Mundial. Então, eles têm uma consciência muito forte de comunidade. O brasileiro não tem isso. São totalmente autossuficientes em hemocomponente, em hemoderivado, os frasquinhos de albumina, imunoglobulina. E a Bahia e o Brasil, eles têm essa dificuldade. Então, a Fundação Pro Sangue, por exemplo, que é um hemocentro de São Paulo, onde eu trabalhei durante 10 anos, ele tem uma característica que sofreu também com a pandemia, porque as pessoas também tiveram receio de ir. Aos poucos, isso foi mudando com a conscientização, que é isso que você acabou de chamar a atenção. Ao longo do tempo, o convite que nós estamos fazendo, não só na capital, como no interior, então nas nossas unidades, como em Feira de Santana, Alagoinhas, em Santo Antônio de Jesus, mais distante um pouco, vamos colocar na região oeste, onde nós temos Barreiras, depois temos Jacobina, nós temos a parte de central do sudoeste, Vitória da Conquista, Eunápolis, Teixeira de Freitas, subindo o Senhor do Bonfim até Juazeiro, ou seja, nós temos 21 unidades com mais de coligados com 36 hemocentros no Brasil inteiro, que temos a capacidade, sim, de mostrar e ter o respeito dentro da comunidade internacional dos trabalhos que nós publicamos. Então, o Zika vírus, por exemplo, foi de um professor universitário aqui em Salvador, que fez na UFBA a sua descoberta. É uma arbovirose, assim como o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 também foi, digamos, identificado dentro de um laboratório por uma professora que é da USP lá em São Paulo. Então, nós temos, sim, professores, tanto na Bahia como no resto do país,
que são totalmente formando a rede nacional pública de hemocentros. Então, isso é muito importante. Antes de fazer a próxima pergunta, eu vou ter um recado para o telespectador. Telespectador, não espere ser solicitado para doação de sangue. Não espere. Nós podemos doar várias vezes por ano. Não existem limites, ou se existirem, nós vamos saber daqui a pouco. Vá doar sangue. Não esqueça disso. Existem limitações para quantas vezes eu posso doar por ano? Existe. Dos principais critérios é que você esteja em boa condição de saúde, não tenha dormido suficientemente bem, em torno de 6 a 8 horas, se alimentado, não vá em jejum. Aos 16 anos, com uma pessoa responsável, você pode fazer doação de sangue. Até 69 anos, com uma doação antes de 60, você pode fazer doação de sangue. Isso faz com que uma pessoa acima de 50 quilos, saudável, que tenha tido qualquer situação que vá passar por uma triagem, ainda que seja uma hipertensão, mas que seja controlada, ou tenha algum outro tipo de doença, a triagem vai avaliar e vai garantir a sua segurança. Então, é possível fazer uma doação de sangue, a gente faz sempre o convite à população baiana, ao Brasil inteiro. Nós somos uma população extremamente generosa, o interior é extremamente importante, ele é capaz de suprir 60% da nossa demanda de necessidade transfusional. Então, nós temos essa capacidade de gestão e, principalmente, esse ato solidário que o brasileiro tem, principalmente aqui eu vivenciando com a Bahia, eu reflito e agradeço novamente a oportunidade de a imprensa fazer esse tipo de entrevista. Porque isso faz com que as pessoas tenham a consciência de que esse problema não é somente de quem está dentro do banco de sangue ou dentro do hemocentro, é de todos nós. Como eu falei agora há pouco, é um vírus muito traiçoeiro. Nós precisamos estar cada vez mais unidos para poder, uma vez precisando, e que ninguém precise, hematologista não gosta de transfundir, uma vez precisando, ele vai estar disponível e nossos estoques estão críticos. Mas não é só o sangue que vocês fazem também alguma coisa relacionada à medula, transfusão de medula óssea. Vocês também fazem alguma coisa nesse sentido que eu acho que é extremamente importante também a gente falar. Nós fazemos o cadastro. O cadastro. Nós fazemos o cadastro do doador de medula óssea. Nós temos a responsabilidade social de fazer o cadastro com pelo menos mais de 20 mil baianos por ano. E isso nós estamos já com Mas é muito pouco, 20 mil numa população de aproximadamente entre 14 e 16 milhões é muito pouco. Pois é, mas nós estamos com um cadastro que vai dos 18 anos aos 55 anos, que já tem uma quantidade enorme de pessoas que vão doando sangue. Nós tivemos uma queda o ano passado por uma característica muito peculiar que você chamou a atenção. Nós podemos doar o sexo masculino 4 vezes ao ano, então, e o sexo feminino 3 vezes ao ano, por conta da questão de uma eventual anemia, seja por menstruação ou por qualquer outra causa. E estar menstruada não impede de doar sangue. O que impede é de estar com a hemoglobina abaixo do normal para poder fazer doação de sangue, porque a gente não tem interesse de prejudicar ninguém. Então, o cadastro de medula óssea é de um banco de interesse internacional. Então, quando nós cadastramos e formamos a ficha, isso vai diretamente para um REDOME, que fica com a sede no Rio, que é o Cadastro Nacional de Medula Óssea. E, uma vez colocado esse cadastro, todos os hematologistas que colocarem seu paciente que tem indicação de transplante de medula óssea, seja na Bahia ou qualquer estado do Brasil ou no mundo, porque nós estamos interligados com a Sociedade Internacional de Transplante de Medula Óssea, fará com que a gente seja convidado a fazer novos testes para saber se tem compatibilidade de 100%. Agora, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Quando eu vou doar sangue normal, eu já faço o cadastro de medula óssea ou não? Você pode, porque como você doa 4 vezes ao ano, se você fizer o cadastro, que só é um tubo de 5 ml, você não precisa repetir mais. Então, se você é um doador fidelizado, como nós tivemos, uma grande contingente,
e isso foi balanceado por uma redução do número de cirurgias eletivas. Então, nós conseguimos atingir nossa meta. Então, nós tivemos um déficit, comparado com 2019, de 13%, mas isso não teve uma repercussão nas solicitações de sangue. Mas se teve um déficit, precisa ser completado, o telespectador tem que ir lá fazer a doação. Doar é importante e fazer também o cadastro do transplante de medula óssea. Você pode ser um doador importante e como eu tenho um amigo que foi salvo por um transplante de medula, eu acho extremamente importante que assim seja feito. Vá doar, faça seu cadastro e ajude a outra pessoa. Isso é muito bom para todos nós. Fernando, infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa. Quer deixar algum recado para o nosso telespectador? Eu sou, como disse, eu sou muito grato a todos vocês. Eu convido a comparecer às unidades da Fundação Hemoba. Pelo site vocês vão ver que nós estamos com 21 unidades fora de Salvador e 4 unidades em Salvador e estamos construindo mais unidades de coleta de sangue. Então, ao doar sangue, ao fazer esse gesto de amor, você vai estar salvando mais de 4 vidas e isso é muito importante porque hoje sangue não tendo substituto, doar sangue é doar vida. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Nos vemos lá amanhã porque eu estarei fazendo a minha doação de sangue e também meu cadastro da medula Muito óssea. bacana. Será bem-vindo. Muito obrigado. Até a próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zelan Costiva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.